Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre termo geral. Nós vamos ver como calcular o AN e o primeiro termo, só que dessa vez na PG. Então, pessoal, a PG, assim como a PA, também vai ter um termo geral. Que termo geral é esse? AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Importante dizer que esse N menos 1 está no expoente, tá? Então, ele está um pouquinho mais para cima porque ele é o expoente do Q. Assim como na PA, cada letra desta fórmula, deste termo geral, tem um significado. O AN, então, vai ser o termo geral, que pode ser qualquer termo dentro da sequência. O A1 vai ser o primeiro termo. O nosso Q vai ser a razão dessa PG. E o N pode ser tanto a posição de um termo específico, quanto também o número de termos. Então, quando eu falo em posição, quero dizer quinto termo, sexto termo, sétimo termo. Se vocês encontrarem isso dentro da PG, é uma posição, portanto é o N. E também ele pode significar um número de termos, como eu disse. Então, numa PG que possui 8 termos. Então, se essa PG tem 8 termos, significa que o N vai ser, então, 8. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, nós temos que a PG tem 5 elementos. Isso é um número de elementos, o número de termos. Então, corresponde ao N. Então, o nosso N aqui é 5. Depois, nós temos que o primeiro elemento vale 1. Portanto, o nosso A1 aqui é 1. E que a nossa razão vale 3. A razão de uma PG, lá na fórmula, vai ser identificada como quê? Então, a razão vale 3. E ali, então, o problema pede que se determine o último elemento. O último elemento é um elemento dentro da PG. Então, o que a gente está procurando é o AN. Aplicando, então, isso na fórmula, nós vamos ter o AN, que nós vamos deixar indicado, porque nós não temos esse valor. O primeiro termo, que vale 1, vezes a nossa razão, que é 3, elevado a N, nosso N é 5, menos 1. Por onde a gente vai começar aqui? Nós vamos começar determinando o expoente, tá? Eu não posso fazer 3 elevado a 5 aqui. Primeiro eu preciso resolver o que está lá no expoente. Então, a gente vai ficar com AN igual a 1 vezes 3 elevado a 5 menos 1, 4. Num segundo momento, o que a gente vai resolver? A potência. Então, vai ficar AN igual a 1 vezes 3 elevado a 4 é 81. E aí, por último, então, a gente vai fazer a multiplicação. 1 vezes 81, 81. Então, o nosso último termo desta PG vale 81. Neste segundo exemplo, pessoal, nós temos que o elemento de valor 128 ocupa a sexta posição. Portanto, 128 ele é um termo dentro dessa sequência. Então, aqui a gente tem o AN, ele vale 128. Aqui também o problema nos informa que esse 128 ocupa a sexta posição. A gente sabe que posição corresponde ao N. Então, nosso N aqui vale 6. Também o problema nos informa que a razão vale menos 2. E que a partir desses dados, então, eu calcule o primeiro
termo, então nós não temos o primeiro termo, nós vamos deixar ele indicado, tá? E aí, vamos substituir todos esses valores que nós encontramos lá no nosso termo geral, na nossa forma. Então, o nosso AN vale 128. O nosso A1 nós vamos deixar indicado, afinal a gente está descobrindo esse valor, né? Nós não temos ele. Então, vai ser o A1 que vai ficar indicado. Vezes Q. O nosso Q é menos 2. Nós vamos colocar sempre, quando for negativo, Q entre parênteses, tá? Porque a gente tem uma potência aqui, então a gente precisa colocar esses parênteses necessariamente, tá? E o nosso N, então, é 6. Então, aqui nós vamos ter 6 menos 1. O que nós vamos resolver aqui primeiro? Primeiro, a gente vai calcular aquele expoente ali, tá? Então, a gente vai fazer essa subtração. 128 vai ser igual a 1 vezes o menos 2, que está elevado a 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Muito bem, continuamos o nosso cálculo. Aí nós vamos ter 128 igual ao A1. E agora nós vamos fazer a potência, tá? Menos 2 elevado a 5 é quanto? 2 elevado a 5 seria 32. Como nós temos a questão aqui do número negativo na base e de um expoente ímpar, então o nosso resultado aqui vai ser negativo. Então, aqui vai dar menos 32. O que nós vamos fazer agora? O menos 32, ele está multiplicando este A1 aqui. Então, ele vai vir para o outro lado, a gente vai deixar o A1 isolado, tá? E ele vai vir para o outro lado, dividindo. Então, nós temos 128 dividido por menos 32. Vejam que eu não troquei o sinal deste número que veio para o outro lado. Por que eu não troquei esse sinal? Porque eu troquei a operação. Eu não estava diminuindo lá e trouxe para cá somando. Eu estava multiplicando e trouxe para cá dividindo. Então, o sinal aqui não muda, tá? 128, então, dividido por menos 32 vai dar menos 4. Lembrando, né, nós chegamos no menos 4 por causa da nossa regrinha de sinais, né? Positivo com negativo para divisão vai resultar num número negativo. Neste final de vídeo hoje, então, antes de me despedir, eu quero parabenizar todos os alunos que têm acompanhado as aulas, que têm feito os formulários, que têm respondido às atividades de uma maneira bem legal, mesmo com todo esse contexto difícil que nós estamos vivendo, né? São muitos sentimentos que a gente enfrenta num período de quarentena, mas mesmo assim vocês têm respondido de uma forma positiva, pelo menos nas atividades de matemática, de forma geral. Então, parabéns, porque apesar de tudo, vocês estão sendo muito corajosos e enfrentando todo esse desafio que tem sido acompanhar as aulas à distância, certo? Eu estou com muita saudade de cada um de vocês, mas nós sabemos que nesse momento nós temos que ter o maior cuidado e prioridade com a vida, tá? Então eu deixo o meu abraço e o meu carinho para cada um de vocês. Contem comigo para tudo aquilo que vocês precisarem e até o próximo vídeo.